Olá, que tal? Tudo bem? E vamos a mais um Guia Cash, Logística e Supply Chain, o canal do Guia Corporativo em Podcast, episódio 32. No episódio anterior, falei sobre Business Model Canvas para startups, considerando o que é o Business Model Canvas, o Canvas para startups e os blocos de construção do Canvas. Não deixe de conferir o episódio 31 em guiacorporativo.com.br/podcast. No episódio de hoje, vou falar sobre o tema Gestão de Projetos. Você vai aprender sobre o que é um projeto, prazos, executando projetos, estimativa, planejamento e controle de atividades, método do caminho crítico, CPM, e o Programa de Avaliação e Técnica de Revisão, PERT. E nesse episódio temos como parceria o Guia Marítimo, a ferramenta do comércio exterior, fazendo a diferença por 30 anos. Referência para a logística no comércio exterior, publica informações sobre multimodalidade, portos, cabotagem e tendências 4.0. Um completo guia de serviços e empresas podem ser consultadas no portal gratuitamente. Mantenha-se informado através do site www.guiamaritimo.com.br. O que é um projeto? Os projetos são operações únicas, projetadas para realizar um conjunto específico de objetivos em um período limitado de tempo, historicamente associado às atividades de grande porte ou à introdução de novos produtos e processos. Sob a era da produção em massa, até a década de 1980, os ciclos de vida dos produtos e processos eram relativamente longos, de modo que os custos para o desenvolvimento do projeto e o tempo representavam apenas uma pequena proporção do custo do produto. No entanto, nos últimos anos, a capacidade de gerenciar projetos tornou-se ainda mais importante para os gerentes de projetos. Nem todos os problemas do projeto estão em fase de execução. Alguns podem estar relacionados ao processo de identificar possíveis projetos e fazer uma seleção apropriada daqueles a serem executados. Os problemas incluem assumir muitos projetos com poucos recursos disponíveis e não aliar projetos individuais com a estratégia da organização. Ideias de projetos devem ser iniciadas a partir de diferentes áreas organizacionais, como operações, marketing, engenharia, etc., e fontes externas, como clientes, fornecedores, concorrentes, ou através de benchmarking para fornecer o maior mix de ideias. O objetivo deve ser escolher o melhor portfólio de projetos, não necessariamente os melhores projetos individuais, pois seus objetivos e uso de recursos podem entrar em conflito, e deve-se tomar cuidado com a dispersão do pessoal mais qualificado em muitos projetos. Prazos. Os prazos de conclusão do projeto são muitas vezes irrealistas devido a não levar em conta a disponibilidade de capacidade, geralmente o tempo das pessoas, e o número de outros projetos em andamento ao mesmo tempo. Os projetos possuem características diferentes que exigem abordagens diferentes. Os projetos podem variar desde pequenos aprimoramentos nos processos atuais até grandes mudanças no projeto, desde processos até o desenvolvimento de produtos para novos mercados. Gerentes de projeto experientes são necessários para projetos inovadores. Deve haver um processo formal para a seleção de projetos, de modo que eles sejam escolhidos com base na estratégia geral e não por razões políticas. A gerência sênior deve fornecer coordenação entre projetos e disponibilizar recursos humanos adequados. A gerência deve abandonar projetos que estão falhando devido a barreiras técnicas ou de mercado, que se sobrepõem a outros projetos ou que falharam em atingir os objetivos. Executando projetos. Os elementos necessários para a boa execução do projeto são: primeiro, definição do projeto e escopo; segundo, organização da equipe de projetos; e terceiro, estimativa, planejamento e controle de atividades. Definição do projeto e escopo. Os projetos exigem uma definição e limites claros para determinar o que deve ser incluído e o que deve estar fora do escopo do projeto. O escopo do projeto é muito importante na terceirização, pois disputas podem ocorrer se o projeto não tiver uma definição clara. A definição pode ser feita através de avaliação detalhada no início do projeto ou evolução através de um processo de interação com o cliente durante o desenvolvimento. Organização da equipe de projetos. Existem 3 maneiras principais para estruturar a equipe de projeto dentro da organização. Primeira, a estrutura do projeto. Isso consiste em uma organização que não apenas segue uma abordagem de equipe para projetos, mas possui uma estrutura organizacional baseada em equipes formadas especificamente para projetos. Esses são mais adequados quando existe a necessidade de um alto grau de cooperação interfuncional. Segundo, a estrutura funcional. Nesse caso, o projeto é dado ao departamento funcional mais apropriado. Assim, a estrutura organizacional permanece na forma hierárquica padrão.
Esses são mais adequados quando a especialização funcional aprofundada é importante. Terceiro, a estrutura da matriz. Aqui, uma série de equipes de projetos é sobrepostas a uma estrutura funcional em um esforço para fornecer um equilíbrio entre as necessidades funcionais e o projeto. Estes fornecem um compromisso entre o projeto puro e estruturas funcionais. Estimativa, planejamento e controle de atividades. A estimativa do projeto envolve estimar o tipo e a quantidade de recursos necessários para suportar o projeto. Projeto com restrições de recursos. Se recursos altamente especializados forem necessários, a data de conclusão do projeto pode ter que ser redefinida para garantir que esses recursos não sejam sobrecarregados. Projeto com restrição de tempo. Se houver necessidade de concluir um projeto em prazo específico, recursos alternativos podem ser utilizados para garantir a conclusão oportuna do projeto. O próximo passo é gerar estimativas para o tempo e os recursos necessários para realizar cada tarefa definida no projeto. Essas informações podem ser usadas para planejar quais recursos são necessários e quais atividades devem ser realizadas durante o ciclo de vida do projeto. Uma vez que as atividades tenham sido identificadas e seus requisitos de recursos sejam estimados, é necessário definir a relação entre eles. Existem algumas atividades que só podem começar quando outras atividades foram concluídas, denominadas relações dependentes. Outras atividades podem ser totalmente independentes e, portanto, elas têm um relacionamento paralelo. O objetivo do planejamento: garantir que os objetivos de custo, tempo e qualidade sejam atingidos. Ele faz isso estimando o nível e o tempo de recursos necessários durante a duração do projeto. Essas etapas podem precisar ser realizadas repetidamente em um projeto complexo, devido às incertezas e acomodar mudanças à medida que o projeto avança. O controle do projeto envolve o monitoramento dos objetivos do projeto quanto a custo, tempo e qualidade à medida que o projeto avança. É importante monitorar e avaliar o desempenho para que o projeto não se desvie dos planos em grande medida. Marcos ou eventos de tempo são definidos durante o projeto quando o desempenho em relação aos objetivos pode ser medido. Análise de rede. As análises de redes referem-se ao uso de técnicas baseadas em rede para análise e gerenciamento de projetos. Esta seção descreve duas técnicas de análise de rede, a do método do caminho crítico, CPM, e o programa de avaliação e técnica de revisão, PERT. A principal diferença entre as abordagens é a capacidade do PERT de levar em consideração a incerteza na duração das atividades. Método de caminho crítico. Os diagramas de caminho crítico são usados extensivamente para mostrar as atividades realizadas durante um projeto e as dependências entre essas atividades. Uma rede completa consistirá em vários nós conectados por linhas, um para cada tarefa entre o nó inicial e o nó final. Uma vez que o diagrama de rede tenha sido construído, é possível seguir uma sequência de atividades chamadas de caminho através da rede do início ao fim. O período necessário para seguir o caminho é a soma de todas as durações das atividades nesse caminho. O caminho com a duração mais longa fornece o tempo de conclusão do projeto. Isso é chamado de caminho crítico, porque qualquer alteração na duração de qualquer atividade nesse caminho fará com que a duração total do projeto seja menor ou maior. 4 passos para identificar o caminho crítico. Primeiro, calcular o tempo de início e término. Segundo, calcular os horários de início e término mais recentes. Terceiro, calcular os tempos de folga e flutuação. E quarto, identificar o caminho crítico. Deve haver pelo menos um caminho crítico pela rede, mas pode haver mais de um. A importância do caminho crítico é que se qualquer nó no caminho terminar mais tarde do que o tempo estipulado de término inicial, o tempo total da rede aumentará na mesma quantidade, deixando o projeto atrasado. Assim, quaisquer atividades de planejamento e controle devem se concentrar em garantir que as tarefas no caminho crítico permaneçam dentro do cronograma. O gráfico de Gantt fornece uma visão geral para o gerente de projetos para permitir que eles monitorem o progresso do projeto em relação ao planejado e, assim, fornece uma fonte de informações valiosas para o controle do projeto. Dentro de qualquer projeto, haverá uma série de trade-offs, custos versus tempo, a serem considerados. A maioria dos projetos terá tarefas que podem ser concluídas com uma injeção de recursos adicionais, como equipamentos ou pessoas. Razões para reduzir o tempo de conclusão do projeto incluem reduzir altos custos indiretos associados ao equipamento, reduzir o tempo de desenvolvimento de novos produtos para o mercado, evitar multas por conclusão tardia, obter incentivos para a conclusão antecipada e liberação de recursos para outros projetos. O uso de recursos adicionais para reduzir o tempo de conclusão do projeto é chamado de falha do projeto. Programa de avaliação e técnica de revisão, PERT. A abordagem PERT tenta levar em conta o fato de que a maioria das durações nas tarefas não são fixas,
mas variam quando são executadas. Assim, o PERT fornece uma maneira de incorporar riscos aos cronogramas do projeto. A abordagem probabilística envolve 3 estimativas de tempo para cada atividade: otimista, pessimista e mais provável. Benefícios e limitações da abordagem de análise de rede. Em termos de benefícios, a abordagem requer uma análise estruturada do número e da sequência de tarefas contidas em um projeto, auxiliando na compreensão dos requisitos de recursos para a conclusão do projeto. Ele fornece uma série de exibições gráficas úteis que auxiliam na compreensão de fatores como dependências do projeto e carga dos recursos. Ele também fornece uma estimativa razoável da duração do projeto e das tarefas que devem ser concluídas a tempo de atender essa duração, ou seja, o caminho crítico. A rede funciona como um mecanismo de controle para monitorar o progresso real em relação ao progresso planejado no gráfico de Gantt. Ele pode ser usado para fornecer estimativas de custo para diferentes cenários do projeto. Em termos de limitações, as técnicas PERT e de simulação podem reduzir os erros de estimativa de tempo e os custos de maior complexidade, o que pode desviar o tempo de gerenciamento de questões mais importantes. As estimativas de tempo para tarefas podem ser maiores do que o necessário para fornecer aos gerentes uma folga para garantir que cumpra os prazos, também conhecido como sandbag, ou muito curtos para uma estimativa realista, conhecido como Blue Sky. O método assume que as atividades são independentes. Na verdade, a duração de uma atividade pode depender da duração de outra. O método assume um ponto de ruptura preciso entre as atividades. Na realidade, uma atividade pode começar antes que uma atividade predecessora tenha terminado. As atividades fora do caminho crítico podem se tornar críticas depois que é tarde demais para fazer algo sobre elas. Conclusão desse tema: as empresas confiam nos resultados dos projetos para expandir os seus negócios, aumentar a lucratividade, melhorar a eficiência, acelerar o fluxo de caixa e proporcionar uma satisfação exponencial ao cliente. Porém, vale a pena procurar as melhores práticas para garantir o sucesso. Comece com os fundamentos, mantenha em mente a velocidade e os objetivos multifuncionais e gerencie agressivamente o caminho crítico, que o sucesso te seguirá. O Guia Marítimo, tradicional organizador de conferências de feiras, anuncia a próxima Logitech Connect. Acesse guiamaritimo.com.br e saiba mais. Muito bem, isso é tudo para o GuiaCast de hoje, o canal do Guia Corporativo em podcast. Na próxima segunda-feira voltaremos com um novo tópico sobre logística e supply chain. E se você acredita no trabalho do GuiaCast e quiser apadrinhar o programa através de uma doação simbólica, basta ir até o site guiacorporativo.com.br/apoio e participe. Para entrar em contato diretamente comigo, liga através do telefone 987054454, DDD 11 São Paulo. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com.br/podcast, que vou deixar disponível grátis para download a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para te ajudar a se tornar um profissional expert em logística e supply chain. E não se esqueça, se você precisa de um guia, considere se inscrever no GuiaCast. Até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça sua viagem contar. Fui!